Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro deste grupo de estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui mais uma noite reunidos para continuar na leitura deste livro, A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniele Migliari, pioneiro do movimento de transformação da justiça com as constelações familiares. Temos hoje connosco para acompanhar o Marcos. Muito obrigada, Marcos, por dar o acompanhamento e nos guiar na percepção destes ensinamentos que aqui contém este livro. Recordo que os encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Durante este nosso encontro podem colocar questões, têm a mãozinha virtual para levantar, ou também podem levantar a mão física. Hoje temos como leitora a Helena Júlia. Muito obrigada, Helena. E passo para você agora, Marcos, por favor. Muito boa noite, Manuela, boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom mais uma semana estarmos juntos aqui para fazer essa leitura, fazer algumas reflexões juntos. Para mim é sempre muito bom o momento de estar aqui com vocês, né, juntos, e aprendendo juntos e seguindo juntos. Então, só queria desejar uma excelente noite a todos nós. Então, vamos começar. É na página 149, Vara Criminal. Deixa eu só perguntar, Helena, ficou alguma pergunta, algo da aula passada? Às vezes eu pergunto aqui, não sei se ficou algum tema aí para o pessoal. Não, Manuela. Acho que não, Helena. Também acho que não, Marcos. Tá ótimo. Então podemos começar. Obrigado. É possível aplicar essa mesma abordagem em todas as áreas do campo da justiça e do direito, a exemplo dos menores infratores, da adoção, do sistema prisional e etc. As leis sistêmicas são as mesmas, mas elas têm peculiaridades nas formas como se manifestam em cada área. Acredito que ainda não tenhamos explorado todas elas. Creio firmemente que ainda existem várias aplicações para serem descobertas em relação a este tema. Bert Helling descobriu muitas coisas, principalmente em relação às causas de dificuldades comuns em todas essas áreas e as ordens que auxiliam nas soluções. Descobriu também como essas desordens se refletem em diversos tipos de relacionamentos, inclusive nas questões jurídicas, sobretudo na área familiar. As primeiras experiências nesse sentido foram realizadas na vara de família, porque é onde essa relação entre constelações e o direito é mais evidente. Em que outras áreas você percebe que têm sido alcançados bons resultados? Na vara criminal, com toda certeza. Por exemplo, quando usamos constelações para olhar para os perpetradores, os autores de crimes, nós a aplicamos no sentido de olhar para o que os levam a cometer esses atos. E no caso de ser um padrão, o porquê disso acontecer. Quando se observa um padrão, a pessoa o segue de forma inconsciente. E no momento em que ela descobre a real motivação de agir como age, quando a causa vem à luz, consegue mudar esse padrão, pois compreende que agia assim por estar honrando algum antepassado que não tinha sido visto. Por exemplo, o perpetrador estava conectado com a dor ou a revolta de uma mãe, ou alguma antepassada sua, que teve seu filho assassinado. Esse homem, ao se comportar daquele jeito, estava honrando essa mãe. Ao mesmo tempo, sistemicamente, também estava conectado com o assassino. É por se revoltar contra o assassino que essa pessoa manifesta a mesma energia dele. Essa é uma das manifestações
daquilo que Bert Helling denomina de amor cego. Assim são os emaranhamentos. Sami, algumas pessoas, ao ler isso que você acabou de falar, podem considerar que essa é uma desculpa fácil para aquilo que o assassino fez, não? Ah, mas tem um detalhe, e o Bert também fala muito claramente sobre isso. A compreensão acerca do emaranhamento não ameniza a responsabilidade daquele que cometeu o ato. Não ameniza a responsabilidade de cada um pelo que fez. A pessoa precisa olhar para a sua própria responsabilidade e também pagar pelo que fez. Carregar as consequências dos próprios atos é a única forma de fortalecer-se e crescer com o que passou, mesmo que isso doa muito. Fatos são fatos, e ações geram consequências. Sim, e se a pessoa matou alguém, significa que ela tirou a vida de uma pessoa, e isso é gravíssimo. Para o perpetrador, não há outro caminho para reconectá-lo à vida, e a possibilidade de fazer algo a serviço da vida, a não ser reconhecer a extrema gravidade do que fez, até o ponto de dar-lhe o devido valor. É algo que certamente lhe facilitará o cumprimento da pena e o motivará a fazer o que for possível no sentido de uma reparação. Enquanto isso, para outras pessoas, olhar para o contexto sistêmico torna tudo isso mais compreensível. Por exemplo, quando a família da vítima olha numa constelação para o que motivou o agressor a cometer o assassinato, ela sente um alívio. Assim como sai do foco da vingança, essa família consegue ficar mais em paz. Ao sair da necessidade de vingança, no momento em que compreende o que levou o assassino a cometer o crime, passa a focar o seu olhar na dor pelo que aconteceu. A dor não é agradável, mas às vezes é inevitável, e encará-la com um olhar realista facilita a travessia do processo de superação. Muitas vezes, a família que sente a necessidade de vingança está se desviando do foco da dor da perda. E é somente quando acolhe a dor que a família da vítima começa a realmente viver o processo do luto, que é algo curativo e libertador. O luto é um processo necessário. E isso não liberta o assassino. Pelo contrário, desse modo, abre-se o caminho para que ele possa olhar para a dor que provocou ao cometer o crime e aceite pagar por isso. Para alguém que causou um grande mal, o que é mais comovente no sentido de gerar empatia e, por conseguinte, um arrependimento, ver as vítimas querendo vingança ou vê-las olhando para a própria dor e chorando pelo que perderam. O perpetrador, ao ver as pessoas querendo vingança, se sente ameaçado e vitimizado. Sua tendência é fugir ou se colocar na defensiva como uma vítima. Mas quando vê as pessoas olhando para a dor causada por ele, se sensibiliza, se aproxima e talvez aceite a chance de trabalhar por uma reparação. A dor, aí, é fator de reaproximação. Na vara criminal, vocês já constelaram assassinos? Já, alguns casos. E o efeito? Recordo ter constelado questões envolvendo assassinatos na vara criminal, com a participação de familiares dos envolvidos, de advogados e promotores de justiça. Mas, pessoalmente, não trabalhei constelações com assassinos diretamente. Mas tem pessoas que já constelaram assassino diretamente? Existem consteladores que já fizeram constelações com assassinos, inclusive com serial killers. E fiquei sabendo que, em alguns casos, foi observado que esses assassinos tiveram uma grande melhora de comportamento após a constelação. Eram pessoas que tinham prazer em matar, que tinham um padrão comportamental perverso e não davam nenhum valor para a vida do outro. Obviamente, nem para a sua própria. Já trabalhei com famílias de vítimas, com advogados que estavam confusos sobre qual a melhor forma de agir em relação aos seus clientes. Enfim,
Constelei e vi, diversas vezes, a dinâmica presente nos assassinatos. Os livros do Bert também trazem vários exemplos. Por isso, acredito que na área penal, este trabalho possa dissolver padrões, de modo que a pessoa não volte a delinquir. Isso não impede que a pessoa pague a pena, certo? Não somente não impede, como facilita que a pessoa aceite de forma resignada cumprir a pena, sabendo que precisa disso e que esse é o caminho. Porque, se ela não pagar um preço, não irá se sentir digna de voltar ao convívio da sociedade. Entretanto, a depender do tipo e das circunstâncias do crime, pode ser preferível uma pena alternativa, de modo que, em vez de cumprir uma pena em regime fechado, por exemplo, o perpetrador possa cumprir alguma medida que beneficie outras pessoas, inclusive dando alguma reparação às vítimas. A impunidade tira a dignidade da pessoa que cometeu um ato grave. Ela começa a se questionar: que valor eu tenho? Não tenho sequer dignidade para pagar o preço porque é algo que fiz? E é por isso que ela reincide, para testar o limite da sociedade. Afinal, na verdade, é a autoridade de quem essa pessoa está procurando? Afinal, na verdade, é a autoridade de quem essa pessoa está procurando. A do pai? Sim, ela está procurando o pai. Este é o padrão. Pode haver exceções, mas em geral é isso. Ok, Execuções Helena. penais. Bom, podemos parar um pouquinho agora para a gente comentar a aplicação, né, que ele traz aqui na esfera criminal. E não só com relação aos jovens infratores, aqui no começo ele falou um pouquinho de adoção, do sistema prisional em si. Bom, a constelação familiar, essa parte, essa visão sistêmica, né, do direito, ela vem para servir a todos os ramos. Inicialmente, quando se percebeu isso na área de família, por ser muito próprio, não é? Ali tem o pai, tem a mãe, brigas de questões ali que envolvem a família, a guarda de filhos, isso ficou muito próximo da constelação familiar. E aí o que nós estamos vendo, né, ao longo do tempo é o quanto isso foi se desenvolvendo, se ampliando, e o quanto esse campo profundo é possível de ser aplicado a todas essas áreas do direito. Né? Hoje se vê em tantos locais que não se imaginava antes, por exemplo, assim, em várias de execução fiscal, onde existem esses grandes devedores, né? Nem se imaginava que isso poderia surtir efeito ali, e sim, já que estamos falando dessas leis que o Bert trouxe para nós, e colocou como leis da vida, né, princípios básicos da vida, que nos traz essa ordem dentro dos relacionamentos, então sim, o direito sistêmico, ele serve, a aplicação dele pode ser feita em todos esses ramos do direito. Na esfera penal, inclusive, nós temos outras fontes, né, que estão também para apresentar uma outra forma de se alcançar, então, a justiça, por assim dizer, né? Essa é tão palavra. E tantas vezes eu digo assim, olha, o sistema judiciário, o poder judiciário, já não pode permitir que seja alcançado, que se busque o poder judiciário para se fazer vingança. O que muitas vezes se vê com as ações judiciais é que a parte, a pretexto de, entre aspas, fazer justiça, busca vingança. E isso não caminha em direção à paz. Isso não soluciona o conflito. Nós falamos disso no nosso último encontro, com relação ao conflito, seja em qualquer área. Então, aqui você me traz bem legal essa parte que ele fala do criminal, essa questão da vingança, porque é algo muito doloroso. Né? Imagina um crime grave, por exemplo, o homicídio, em que uma vida foi ceifada. Como olhar para isso? Né? É preciso ter coragem para olhar para essa dor. E quantas vezes o Hellinger falava para nós assim, olha, essa palavra justiça, o que vocês buscam e veem nessa palavra justiça?
né? Porque naquela tribo indígena também, que nós já comentamos aqui, quando existia um assassinato, a vítima, né, o perpetrador, aliás, ele ia morar na casa da vítima. Ele ia morar junto com os familiares da vítima. E aí eu já me peguei imaginando assim, como é olhar todo dia para essa dor dentro dessa família. O que é essa justiça aqui? Então, essa promoção de olhar para essa dor, para a vítima e tudo ao redor que concorreu dentro daquele crime. E quando eu dizia de outras formas, por exemplo, na esfera criminal, nós temos a aplicação da justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa conversa muito bem com a constelação familiar. Ela traz princípios também que são aqui aplicados dentro da constelação familiar, e justamente é o quê? Que a gente possa fazer essa reparação muito além dessa retribuição, que é apenas a aplicação da pena, mas sim uma reparação que envolve, inclusive, a própria sociedade. Como é que esse indivíduo realmente se reinsere em sociedade? Então, existem dinâmicas que estão ocultas, e aí, com constelação familiar, nós podemos chegar nessas dinâmicas. Quais são esses padrões? E aqui o Sami aponta um caminho, né? Quando se busca essa autoridade, ele faz essa pergunta de quem realmente eu busco essa autoridade? Quem é que pode impor esses limites? Quem é que me faltou, que também não impôs esse limite? Aqui é só um indicativo. Eu, particularmente, sempre falo para vocês, não costumo dar receita pronta quando a gente vai aplicar a constelação familiar, porque justamente eu vou olhar o que atua naquele sistema. Mas sim essa figura paterna, quando ausente, quando ela faltou ali de algum modo para aquela pessoa, porque ele pensa que faltou, ele acredita que faltou. Porque se a gente for realmente parar e olhar para nós mesmos, eu já disse essa frase, eu não sei se é aqui, mas é uma frase que eu falo assim, olha, mesmo na ausência, o Pai sempre está. Cada um de nós pode chegar nesse Pai, independentemente desse destino difícil, dessa separação que talvez tenha ocorrido, ou de algum momento que eu quis esse pai, que desejei estar mais com ele e ele não estava ali. Mas mesmo nessa ausência, o pai sempre está. E a gente pode retornar até ele, nessa figura do pai. E com a constelação familiar, quando se consegue fazer esse caminho de volta, talvez um padrão que estivesse acontecendo, inclusive de forma inconsciente, uma busca inconsciente, possa encontrar uma serenidade. É isso que acontece. Então, quando nós começamos, eu lembro o próprio curso do Direito Sistêmico, a pós-graduação na Helling do Direito Sistêmico, nós não imaginávamos também a aplicação disso. Vinha sempre uma pergunta, mas como eu vou levar isso? Quem nunca se fez essa pergunta, assim, quando entra e tem esse primeiro contato? Como eu vou levar isso para o meu trabalho? Como eu vou aplicar na minha função de promotor, de juiz, de advogado, de mediador? Como? E à medida que nós vamos mergulhando e crescendo com a constelação familiar, isso também vai se apresentando, porque nós também podemos olhar para os nossos próprios pontos cegos. E, de repente, ao final dessa pós-graduação, alguns estavam trabalhando em penitenciárias, advogados trabalhando também, apresentando ali no escritório, servidores levando para as suas ambiências ali nos relacionamentos entre os servidores, nas instituições, e as coisas foram surgindo. A constelação familiar na vara criminal, nas execuções fiscais, e isso foi chegando assim naturalmente por conta dessas pessoas que também foram buscar algo por si mesmas. Uma coisa importante dizer aqui, especialmente quando nós estamos falando nessa esfera criminal, não se trata de não olhar para a responsabilidade da pessoa, muito pelo contrário.
é justamente assim, que essa pessoa olhe para a sua autorresponsabilização. Como ela se percebe dentro desse processo também, e como nós que estamos apresentando isso também nos percebemos, é cada um perceber primeiramente a si próprio e depois, dentro dessa esfera criminal especialmente, olhar a dor dessas vítimas. Olhar para essa extensão do dano que foi gerado com aquele ato. Então, quando consegue trazer tudo isso, essa calma, essa serenidade, ainda que em meio a essa dor, pode vir não só para o perpetrador, para o assassino, mas também para a família da vítima, das vítimas. Então, isso traz essa serenidade, porque se chega exatamente naquele ponto mais profundo, onde existia um padrão que ainda era desconhecido e que talvez agora, por essa fidelidade, por conta desse emaranhamento, possa se soltar. O Sami usa essa palavra aqui, assim, olha, talvez um assassino, um perpetrador, né, alguém que cometeu algum delito, esteja vinculado a outro do seu próprio sistema. Né? E aí ele pode estar honrando esse do próprio sistema. Eu, com essa palavra honrar, eu sempre falo para vocês assim, honrar para mim não é isso. Né? Honrar é justamente quando você olha para esse teu sistema, para essa sua história e diz, aqui no meu sistema foi assim. Essa é a minha história. E agora eu vou fazer algo de bom com isso que eu vejo em cada um de vocês. Isso é honrar no sentido de que você faz algo de bom com tudo isso que chegou até você. E com toda essa dor que também chegou até você. Então, esse honrar aqui, ele está querendo dizer nesse sentido de que você está vinculado e toca no destino de outro do seu próprio sistema. Por exemplo, uma energia agressiva que existe dentro do seu próprio sistema. E às vezes a pessoa, ela não tem ciência de onde vem isso. Ela não tem consciência de onde vem. Simplesmente, ela também é agressiva, muito agressiva. Onde está essa agressividade dentro do sistema que também conduz até hoje essa pessoa? Dentro de uma constelação familiar, a gente pode chegar nesse ponto. E quando a gente chega nesse ponto, essa agressividade pode ficar com aquele que um dia lá atrás precisou, talvez, ser agressivo, mas que hoje, nesse momento, já não tem mais razão. E esse amor cego de que eu faço igual a você já não tem sustentação, mas eu posso olhar para você e receber também tudo isso de você e deixar aquilo que pertence a você, como por exemplo eu disse, essa agressividade, e seguir de um modo um pouquinho diferente, honrando essa história. Aí sim, aí eu faço algo, eu tomo para mim uma postura para fazer algo também que dependa de mim, sem estar vinculado, ainda que inconscientemente, a essa energia agressiva, como foi no exemplo, ou a essa dor existente dentro do sistema. Certo ou ficou confuso? Me diga. Helena, você está muito quietinha hoje. Então. Estava esperando você terminar, que eu ia falar uma coisa. Eu lembrei, lendo esse trecho que ele fala do pai, eu lembrei de um documentário que acho que foi o René, que comentou em algum momento, que fala sobre a sabedoria do trauma. É um médico, o Dr. Gabor Maté. E lá eu lembro de umas cenas que mostravam um trabalho que eles faziam num presídio, e que, assim, praticamente todos tinham história, estavam ali por crimes que cometeram, mas que eles tinham uma história na família. Então, ou que eles tinham sido vítimas de violência dentro de casa, ou eles viram, né, dentro da casa deles quando eram crianças, e como isso foi refletido.
né? Então, assim, aqui que ele fala, não vai isentar ele da responsabilidade, mas essa visão é muito bonita, porque aí ele consegue se reconciliar com o pai, por exemplo, né? Dentro do coração dele, e dependendo, se ele tiver filho, pode ser que isso não se perpetue na geração seguinte, né? Então, é muito bonito. E aí, lendo isso aqui, eu lembrei desse documentário, porque lá ele trabalhava vários tipos de traumas e um dos trabalhos foi num presídio. Eu não lembro se era um presídio misto, eu lembro que tinha muitos homens e muitos deles relataram de situações com o pai. Ou o pai ausente, ou porque foram vítimas de violência. Sim, existe muito, né? Existe muito, e existe o quê? Uma transferência, né, dessa raiva, dessa dor, por conta, como você disse, de ter visto algo, de ter ouvido algo, né? Alguma coisa que fez parte da história dele e que talvez quisesse rejeitar, porque foi difícil. E aí, como não pode promover algo contra aquela pessoa, há uma transferência para outros. E aí vem, por exemplo, uma vida dentro da criminalidade. E quando a gente vai olhar mais profundo para isso, para trazer, já que nós falamos do pai, né? Então, se sentiu essa ausência do pai, ou se viu essa violência vindo do pai, e não podia se insurgir contra esse pai, que na verdade é o homem, e aí enrolou tudo, embolou, colocou o pai e o homem no mesmo saco, porque eu estou falando aqui de olhar para o pai. Porque como homem a gente sabe, como mulher a gente sabe, que ele tem os seus pecados, tem os seus defeitos, ela também tem os seus pecados e os seus defeitos. E aí, quando a gente consegue ir separando um pouquinho isso, na verdade, está se olhando para o homem e julgando um determinado comportamento. E isso afasta. Mas quando vai olhar mais profundamente, o que essa pessoa está dizendo é: meu pai, como você me fez falta. Como eu senti a sua falta. E quando ele consegue chegar nisso, quando ela consegue chegar nisso, algo pode se movimentar profundamente. Porque vem esse reconhecimento de que toda essa minha raiva, toda essa minha dor, é porque eu senti tanto a sua falta. E aí tudo aquilo que fala superficialmente, esse homem aí, eu não quero nem saber, essa mulher, ela me deixou, tudo na superfície. Tudo na superfície. Uma vez atendendo um jovem, e o jovem tinha visto algo, né? E ele estava ficando assim, ele tinha, diagnóstico de vários transtornos, né? E aí, quando a gente estava fazendo, era só um exercício, assim, sistema, individual, só ele e eu, a gente estava fazendo. E aí apareceu a figura do pai. E de repente ele falou assim: não, eu não tenho pai. Ele ficava bem longe, assim. Aliás, ele nem chamava aquele homem de pai. Ele nunca chamou aquele homem de pai. E aí, reconheça isso, então. Como é para você? E cada vez que ele reconhecia essa dificuldade, essa distância, ele conseguia dar um pequeno passo em direção àquele homem. Até que ele conseguiu ver o pai. E vocês não imaginam a emoção desse jovem quando finalmente ele conseguiu dizer: meu pai. Só isso. Meu pai. E aí depois ele não parava mais de falar isso. Meu pai, meu pai, meu pai. E ele falava assim que ele não conseguia ter paz na mente, nos pensamentos. Eram pensamentos o tempo todo e deixava ele transtornado. E de repente eu falei para ele assim: faça o que você quiser agora. Ele simplesmente sentou na cadeira e relaxou. E disse assim: nossa, agora eu posso ter paz. E estava onde isso? Estava justamente nessa dinâmica aqui, de se aproximar do pai e deixar aquele olhar e também os julgamentos, as expectativas com relação àquele homem, que também é um homem. Isso tem um efeito de cura muito grande.
Diga, Eurico. Libera o áudio aqui. Só compartilhando aqui, boa noite, Marcos. Eu tive que atender uma ligação na hora que você entrou, não consegui cumprimentar você. Mas a fala da Helena Júlia me trouxe uma lembrança, assim, que é bem forte dentro do trabalho que a gente faz de círculo de diálogos junto ao CR, o Centro de Ressocialização, e essa dinâmica do filme que ela comentou, compartilhou com a gente já teve oportunidade de fazer isso ao vivo mesmo, na prática de um círculo de diálogos. E a gente faz aquela dinâmica e todo mundo fica em círculo, né? E a gente fala para o pessoal, olha, dê um passo à frente aquele que sofreu violência na infância, dê um passo à frente aquele que viu o pai agredir a mãe, dê um passo à frente aquele que aconteceu tal fato, todas essas dinâmicas, essas vivências, experiências difíceis, né? Aí a gente consegue perceber nesse exercício que a história de cada um acaba que meio se confundindo com a história da outra. É tudo muito parecido. E aí você consegue perceber que o resultado que trouxe aquelas pessoas para responderem por uma pena, por um dano que causou para alguma pessoa ou para a sociedade mesmo, a gente percebe que existe uma conexão muito íntima com isso, sabe? As histórias acabam sendo, Helena, muito parecidas, tá? A gente vê que quando a gente contextualiza, quando a gente traz à tona aquelas vivências, aqueles traumas que foram experimentados por aquelas pessoas, você vê que todos passaram pelas mesmas dificuldades, todos estão ali, talvez conduzidos praticamente pelos mesmos movimentos que estão presentes, que são sistêmicos dentro da família de origem. Então, eu lembrei, achei legal compartilhar com vocês, e que a gente percebe dentro desse ambiente, que é um ambiente muito, muito pesado, muito forte para essas pessoas, mas você percebe que as histórias deles convergem, todas elas para quase que um ponto central ali, que se você for, a dinâmica vai se desenvolvendo, e aí a gente termina ali, que eles estão tão próximos um do outro, que passaram todas as mesmas dificuldades, a gente sugere que todos deem aquele abraço coletivo, de tanto que foi possível se aproximar com as histórias de cada um deles. Então, só para compartilhar com vocês essa experiência aí. Boa noite, obrigado. E esses círculos, com certeza, são, né, bastante profundos, ricos, e também, assim, que exigem a sustentação, porque é você não ficar parado nessa dor, né? Muitas pessoas, às vezes, falam assim, trazer a memória, essa dor, e depois fica de que jeito, mas justamente, assim, é passar por essa dor. É realmente olhar para aquilo que se deixou de lado, mas que ainda atua até hoje. E, de repente, tirar esse tempinho para você, para que possa, finalmente, olhar para essa dor. E como o Eurico trouxe, assim, o quanto isso gera, né, de empatia, porque, obviamente, essas histórias se entrelaçam, se conversam, né? Aí, de repente, eu não estou mais sozinho, eu nem era tão sozinho quanto eu imaginava que fosse. E talvez dentro desse contexto, dentro dessas propostas, né, e o círculo é uma das práticas dentro da justiça restaurativa que se faz, justamente assim, dentro dessa prática eu também consigo dar um passo adiante, saio um pouco mais fortalecido. E talvez precise de algum outro círculo e cada vez mais fortalecido. Essa é uma experiência muito, muito legal. Muito obrigado, Eurico. Na Justiça Federal aqui da Terceira Região, nós temos um centro de justiça restaurativa. Então, que genial. Assim, o Centro de Justiça Restaurativa, ele está dando suporte tanto para os servidores, existem os círculos semanais, assim, que os servidores podem participar, mas também casos, né, e ainda estamos na fase só penal, alguns casos
que são remetidos para o círculo. Não somente para o círculo, né? O círculo é uma das propostas. E, assim, é aquele trabalho mais qualitativo, evidentemente, porque talvez não seja em um círculo, né, mas assim, uma sequência, e quando se vê o resultado, esses dias uma pessoa que trabalha no círculo mais diretamente compartilhou, porque aquele que participou do círculo permitiu uma fala que ele gravou, e quando a gente olha, assim, escuta aquele depoimento, se fala, valeu a pena. Né? E a menina que participava do círculo, uma vez ela falou assim, nossa, mas esse deu trabalho, porque eu achava que no próximo círculo ele não fosse vir, e vinha, e foi justamente assim, nesse processo, respeitando esse tempo e essa possibilidade desse outro, até que ele conseguiu realmente se abrir e olhar para aquela dor e atravessar aquela dor. E aí sim fazer algo com tudo aquilo também que chegou até ele. Muito bom. Eu de novo. É exatamente essa dinâmica que acho que eles apresentam lá no documentário, desse círculo. E aí, você relatando isso, me veio aquela frase que eu gosto tanto. Eu também. Porque eu imagino que nisso, os ajudantes, a gente vai poder ver, de repente, ajudantes ali que já passaram por isso e já se reconciliaram. E também acredito que a gente vai ver os ajudantes que, como ele relata aqui, que ainda está na justiça, né? Vamos dizer, um ajudante da área da justiça, por exemplo, que ainda busca essa vingança, né? Que ainda está nessa dinâmica da vingança. É bem interessante, que nada é por acaso, né? É isso. E dentro do círculo, o Eurico que falou do círculo, eu falei no começo da justiça restaurativa, mas é justamente essa contação de histórias, é permitir que o outro fale da sua história e que você, que está ali, inclusive como ajudante, fale também da sua história. Você não está ali simplesmente assim, eu sou um facilitador e aqui eu não entro. Não, é justamente assim, você dá esse tom, você também se abre dentro desse círculo. E quanto mais você fala de si mesmo, essa é uma experiência minha dos círculos. Quanto mais você, iniciando esses círculos, fala de si mesmo, porque, por exemplo, pode ser um círculo assim, hoje nós vamos falar sobre emoções. Uma pergunta norteadora, o que te emociona e toca o seu coração? O círculo vai ser sobre isso. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse círculo. Mas eu vou falar também o que me emociona, o que toca o meu coração. Inclusive, pode ser por primeiro. E aí, isso dá todo o tom do círculo. Que tem depois, claro, toda uma estrutura própria, né? Mas que permite esse fluxo com todos que estão ali. E nós também, como facilitadores, como apoiadores, também vivenciamos tudo dentro desse círculo. Então, é uma experiência bastante enriquecedora. Quem tiver a oportunidade de participar, eu recomendo. Bem diferente, assim, da dinâmica da constelação familiar, mas que dentro da postura da constelação familiar, nós também podemos levá-la e aplicá-la ali. Posso continuar? Por favor. Você mencionou essas situações na vara de família e na vara criminal. Onde mais? Isso se observa também nas execuções penais, que é onde acontece o cumprimento da pena. A constelação pode facilitar o cumprimento delas, facilitar a ressocialização dos presos. É onde acontece a interação com os agentes penitenciários? Sim, os agentes penitenciários estão lá, na relação diária com os presos. Por intermédio deles, a ressocialização desses presos pode ser facilitada, vez que o olhar desse agente tem um peso para com os condenados. É o mesmo exemplo da importância da presença do professor na sala de aula. Isso faz muita diferença para o desenvolvimento do aluno. Quando o professor tem os pais desse aluno, dessa criança, em seu coração, isso facilita demais a relação entre o aluno e o professor. Do mesmo modo, quando os agentes penitenciários têm os pais desse preso em seu próprio coração, apesar de toda a história de vida difícil que esse preso teve,
de todo o destino doloroso que eles tiveram. Isso gera uma empatia, uma confiança entre ambos. É uma relação que ajuda a trazer de volta o amor dessas pessoas. Quando esses funcionários compreendem que tudo o que os condenados cometeram foi motivado pelo amor cego devido à falta do pai, o olhar deles em relação a esse preso muda. Eles podem ver a dor original e, assim, integrar tudo isso em seus corações, reconhecendo aquilo que tem valor. Esse agente pode reconhecer o que tem de valoroso também no condenado. Em geral, existe uma conexão entre os destinos dos agentes penitenciários e dos presos. Cada um enxerga no outro algo de sua própria família. É uma relação interessante, é semelhante ao que ocorre com policiais. Infância e juventude. E onde mais as constelações podem ser aplicadas na justiça? Cada tipo de crime tem determinadas dinâmicas. Na vara de infância e juventude, o uso dessa prática é maravilhoso. Lá é até mais fácil usar as constelações, pois a lei aplicável na vara de infância e juventude é bem mais flexível. A lei criminal, por exemplo, não oferece a mesma flexibilidade, nem mesmo o processo de ser flexibilizado quando se trata de crimes mais graves. Os crimes apenados com sanções mais brandas admitem as transações penais e as penas alternativas. Há lugares onde, em casos assim, têm sido utilizadas constelações na vara de penas alternativas. Há no Tribunal de Justiça do Ceará um projeto nesse sentido, denominado Olhares e Fazeres Sistêmicos. Na vara de infância e juventude, tanto o processo quanto a execução permitem essa flexibilidade. Por conta disso, é nessa área em que há também mais espaço para a utilização da justiça restaurativa. Tais práticas são favorecidas pela condição dessas crianças e adolescentes, que são pessoas em desenvolvimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o tratamento de acordo com essa condição de pessoas em desenvolvimento. E os próprios profissionais que trabalham nessa área têm mais abertura, por conta da formação que possuem, no sentido de trabalhar por esse desenvolvimento. É um ambiente no qual existe a esperança de que a transformação aconteça com essa pessoa, com essas pessoas, justamente porque estão ainda em formação como indivíduos. É uma postura e uma cultura muito diferentes do ambiente de execução penal, como um presídio. Também se aplica ao caso das adoções? Sim. As adoções também estão inclusas na competência da vara da infância e da juventude, e tem muito a ganhar com as constelações. Adoções e destituição do poder familiar. E nos casos em que os pais biológicos precisam entregar os filhos para a justiça por não terem condições de cuidar deles? Se o fizerem voluntariamente, trata-se de dar os filhos em adoção. Se tiverem que fazê-lo compulsoriamente, ou os filhos forem retirados da guarda dos pais em razão de maus tratos ou abandono, é o caso de suspensão ou destituição do poder familiar. Atualmente, não se usa mais a expressão pátrio-poder, e sim poder familiar, pois afinal trata-se do poder do qual ambos, pai e mãe, são detentores em relação aos filhos. Ambas as situações geram consequências drásticas para toda a família. A verdade é que, muitas vezes, não há um atendimento adequado a esses pais, que estão prestes a doar ou a perder seus filhos. Há casos de mãe que, ainda na adolescência, tem filhos e, por falta de estrutura familiar, emocional e financeira, se veem desesperadas e resolvem doar o filho. Será que é isso mesmo que a sua alma quer? Será que alguns anos depois ela não poderá estar numa situação totalmente diferente, talvez casada, empregada, com condições para criar o filho?
Será que doar a criança para adoção mesmo é o mesmo ou melhor? Muitas vezes, olhamos para as pessoas que querem adotar e que, para isso, ficam esperando alguma família ter um destino trágico, para que surja uma criança que atenda os anseios dos adotantes. Agora, estamos falando do outro lado, o da mãe que se vê pressionada a doar seu filho e que está sujeita a um grande arrependimento mais tarde. É certo que haja uma estrutura para cuidar e dar um bom encaminhamento à criança, dada em doação. Mas penso que cabe um trabalho de conscientização e apoio à mãe. A participação em um grupo de constelações pode ser importante nessas situações. Ainda não tenho conhecimento de trabalhos nesse sentido, com as mães que pretendem dar os filhos em adoção, mas certamente algumas podem ser enormemente beneficiadas, bem como seus filhos. Certamente a adoção causa uma imensa dor nas mães e pais também, que não só na criança. Quando olhamos para essas mães, é comum vermos o que elas repetem no destino familiar. Provavelmente tiveram algum rompimento sério em sua relação com a própria mãe. E talvez o mesmo destino esteja se repetindo desde gerações anteriores. Se um bom vínculo com a própria mãe, a filha não sente apta e suficiente fortalecida para ser mãe, como ela pode dar a alguém algo que nunca teve? Portanto, ao permitir o reconhecimento e o fortalecimento do vínculo com a própria mãe, a constelação pode promover uma transformação significativa dessa mulher, permitindo que, por meio do vínculo com a ancestralidade materna, ela possa e queira dar seguimento ao vínculo com seus próprios filhos. Podes também auxiliá-la, se for o caso, a reaproximar-se de sua família de origem, assim como do pai da criança e de outras pessoas capazes de apoiá-la na tarefa de criar os filhos. Sendo possível fazê-lo, isso provavelmente será melhor para as crianças. No caso da destituição do poder familiar, a situação ainda é mais delicada, pois a retirada da criança ocorre contra a vontade dos pais. Ainda que aos olhos da sociedade, eles a tenham abandonado ou a estejam maltratando, essa não costuma ser a percepção dos pais, que, em geral, sofrem de distúrbios psiquiátricos, alcoolismo ou drogadição, e são mesmo incapazes de perceber a gravidade da situação ou de fazer algo a respeito. Contudo, os pais amam os filhos e querem ficar com eles. Estes, por sua vez, são leais em seu coração aos próprios pais, de modo que um encaminhamento a uma família substituta pode se mostrar bastante trabalhoso. Assim, olhar para os pais é fundamental. Lembro de uma constelação linda, bem emocionante. Tratava-se de uma defensora pública que estava defendendo o pai de uma menina numa ação de destituição do poder familiar. Ele não queria abrir mão da filha. Estava sendo acusado de situações de abandono e de maus tratos. E os pareceres indicavam que não estava em condições de ficar com a menina. A menina já tinha sido tirada dos pais e colocada numa instituição. E o processo culminou com o decreto da destituição do poder familiar. Ou seja, para fins jurídicos, foi decretado que ele não mais seria o pai da criança. A menina seria colocada numa lista para ser adotada por outra família. A sentença ainda não havia sido publicada, e a defensora, ao levar esse caso para ser constelado, estava em busca de saber como deveria se posicionar, se deveria ou não recorrer, insistindo na defesa da manutenção do vínculo com o pai. Afinal, em princípio, o Bert fala que só existe um pai e uma mãe, e esses são os pais biológicos. O princípio é assim. Então, será que está certo tirar o filho dos pais biológicos? O pai não queria abrir mão, a criança também não. E mesmo que fosse preciso afastá-la do pai devido aos maus tratos, na alma a criança sente essa conexão. Ela o honra e quer cuidar dele. Salvá-lo por isso também não queria se afastar.
No entanto, na constelação, foi mostrado que apesar do amor que sentia pela filha, o pai se sentiria muito aliviado se fosse destituído do poder familiar, porque o representante dele precisava morrer. Não estava dando conta de manter-se em pé. Queria morrer, o que não significava que não gostava da criança. Então, pedi à defensora pública na constelação que dissesse a esse pai: nós vamos cuidar muito bem da sua filha. Eu vejo seu grande amor por ela. Honre e respeito isso e vou achar um bom lugar para sua filha ficar bem. Imediatamente, o representante desse pai se mostrou aliviado. Ficou contente, e então aceitou entregar a filha e a menina se sentiu segura. É simples, mas é bem diferente de se retirar a filha à força e julgar o pai como sendo um mau pai. E como esse processo se deu na prática? Depois da constelação, durante o processo, surgiu uma situação em que conseguiram adotantes que reconheciam a dinâmica a que acontecia com esse pai. E isso não está na lei, porque num processo de adoção, normalmente a criança vai para a primeira pessoa que está inscrita no cadastro. Ao reconhecerem a importância do pai para essa criança, a importância da história dela com os pais, esses adotantes aceitaram a manutenção do vínculo entre o pai e a filha e concordaram em manter o convívio entre eles. Isso também não acontece no processo de adoção convencional. O normal é que, antes, durante e após o processo de adoção, os pais adotivos não tenham qualquer contato com a família biológica. Só que, nesse caso, o casal que surgiu como adotante reconheceu o amor do pai biológico e tranquilamente aceitou manter o convívio entre eles. Houve uma conexão. Depois, quando a defensora leu a sentença, observou que o juiz, apesar de destituir o pai do poder familiar, o fez a partir de uma visão amorosa em relação a ele. Não era uma sentença julgadora que excluía o pai. Pelo contrário, era uma sentença que o incluía, inclusive citando Bert Helling em sua fundamentação. Esses processos de destituição de poder familiar também acontecem dentro da vara da infância e juventude? Sim, é da competência dessa vara. Nos casos de adoção, também as constelações podem ser aplicadas em outras situações. Desculpa. No caso de adoção, também as constelações podem ser aplicadas em outras situações, tanto na preparação das pessoas que pretendem ser adotantes, para que possam ter uma visão que lhes dê mais chance de que a adoção possa vir a ser bem-sucedida, quanto o trabalho com as crianças e adolescentes que estejam disponíveis para adoção. Isso merece um capítulo à parte. Agora vamos parar um pouquinho. Essa parte da adoção, né, isso é muito importante quando a gente traz esse olhar da constelação familiar. Tem o nosso professor Renato, né, que tem um livro que fala sobre isso. E quem realmente deve ingressar na visão que normalmente é excluído? São os pais biológicos. Porque na superfície, né, se julgam esses pais, se julga esses pais. É como se eles não querem, ou eles maltratam, ou eles abandonam. E quando nós vamos realmente olhar de uma forma profunda, olhar aquilo que se passa na alma, nenhuma adoção é tão simples assim. Existe uma dor muito grande. E essa dor vem por diversos fatores. Muitas vezes esses pais realmente têm algo dentro do seu sistema que não podem ficar com esses filhos. Ou que talvez, justamente a forma de protegê-los é ficar mais distantes. Inclusive por conta dos próprios emaranhamentos em que estão imersos no sistema. Quando nós olhamos para esses pais biológicos com amor, com respeito, essa adoção, ela tem uma chance de dar certo,
Porque essa criança tem a possibilidade de incluir esses pais no seu coração, de buscar esses pais, de saber que pode chegar até esses pais. Porque senão ela vai buscar mesmo esse pai, vai buscar mesmo essa mãe. Quantas vezes essas crianças ou esses jovens, o que eles mostram é que vocês não vão dar conta de mim e eu vou aprontar para que eu saia dessa instituição, para que eu saia dessa família que está comigo, porque eu quero buscar o meu pai biológico e a mãe biológica. Porque eles estão excluídos dessa relação. Olhar para os pais biológicos. Eu lembro uma vez uma constelação, só rapidamente. Essa era uma mulher que foi fazer a constelação, ela tinha, eu não lembro agora direito quantos filhos, 5 ou 6 filhos, que ela tinha adotado. E aí, quando coloquei os filhos assim, 2 deles, eles ficavam o tempo todo com a constelação assim, tapando os olhos. O mais velho, eu me lembro que ele ficava assim, tapando os olhos. E essa mãe querendo fazer de tudo ali, né? Aquela que adotou. E aí eu coloquei os pais biológicos na constelação. Ninguém olhava para eles. Ninguém via esses pais biológicos. Eles eram totalmente descartáveis. Estavam à margem. E em algum momento, assim, eu pedi para essa pessoa que estava ali, ela mesma estava fazendo a constelação, falei, olhe para lá. E de repente ela se deu conta dos pais biológicos. E ela levou um susto, foi na alma dela, foi assim, nossa! E de repente ela viu esses pais biológicos. De repente ela trouxe esses pais biológicos para o seu campo de visão e foi também dando um espaço no seu coração. Assim, para ela não é que ela tinha alguma coisa contra. Não, mas ela nem sabia desses pais biológicos, a importância desses pais biológicos. Mas como não? Foi através deles que chegou esse grande tesouro até você. E quando ela começou a dar um lugar para esses pais biológicos, porque muitos que adotam têm esse receio, né? Ou seja, da aproximação, até de falar dos pais biológicos, porque acredita assim, não, aí eu vou perder essa criança. Ele vai querer voltar para esse pai biológico, para essa mãe biológica, e quando mais se esconde, tanto mais essa criança, em algum momento, vai tentar buscá-lo mesmo. E aí ela começou, assim, a, bem lentamente, olhar para esse pai, para essa mãe biológica, e perceber, assim, um movimento lento, mas de despertar de uma gratidão. Quando isso foi internalizado dentro dela, aí os filhos todos estavam olhando. Tiraram a mão dos olhos e conseguiram olhar também para essa pessoa que cuidava deles. Então, um ponto muito importante aqui, que posso deixar assim, disso aqui, é justamente olhar para esses pais biológicos. Não é fácil dar uma criança em adoção, ou ainda muito mais difícil, quando se é retirado compulsoriamente o poder familiar desse pai e dessa mãe. O Ronaldo levantou a mão, então eu vou escutar. Bom, eu quero relatar o seguinte. Eu tenho uma filha que é adotada, a minha filha mais nova. A história que nós recebemos dos pais de origem era: a mãe era isso, era aquilo, e sumiu no mundo, largou a menina com a avó era de idade, não tinha como cuidar, a avó entregou para uma pessoa cuidar, e a pessoa acabou entregando ela para adoção. Essa é a história que a gente tinha. Aí houve a destituição do poder familiar, e ela foi entregue para nós. Beleza. E realmente, como você falou, ela deu muito trabalho no início da infância dela, depois, né? Até que chegou um momento que, porque eu e minha esposa, nós fomos 2 vezes procurar a família de origem dela, né? Procurar informações, mas a gente não achou. Aí um dia, minha filha tinha aprontado bastante, né? Eu falei para ela assim, ela chama Camila, eu falei, Camila, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você.
né? Aí ela se acalmou, beleza, tudo, e foi. Agora, recentemente, ela voltou a conversar sobre essa questão. Daí ela falou assim, depois desse evento, ela falou assim, olha, meu pai e minha mãe me abandonou, então eles não existem mais. Né? Então, aí ela mudou, ela se tornou extremamente carinhosa conosco e mais fácil de lidar. Mas ela tinha um sofrimento dentro dela, a gente percebia. Agora, recentemente, a gente pegou e entregou para ela toda a documentação, tudo que a gente tinha dela, falou, está aqui, Camila. Aí ela foi e acabou achando dois irmãos por parte de mãe dela, né? E acabou achando a mãe. Aí ela foi conversar com a mãe, aí a mãe contou a história para ela do que aconteceu de verdade, que não era nada daquilo, que ela estava grávida, teve que fugir porque o pai queria matar, o pai da criança queria abortar, e como ela não queria abortar, ele ameaçou de matá-la, ela fugiu, e aí ela não tinha onde trabalhar grávida, foi trabalhar em uma casa de prostituição, como cozinheira, e aí ela deu à luz e entregou a criança para uma mulher que cuidava de outras crianças. E aí ela foi trabalhar em outra região para ganhar dinheiro para cuidar da filha. E acabou sendo mantida presa lá onde ela estava, nesse lugar, ela não podia sair. E aí foi nesse aspecto que a criança foi colocada em adoção, né? Aí a minha filha conversou com ela, tudo, pá, elas conversaram, tudo. Aí a minha filha falou para ela assim, bom, mãe, olha, eu não tenho nada contra você, muito pelo contrário, eu te dou para você o lugar do meu coração, eu te reconheço você como minha mãe, que você me gerou, né? Mas assim, se você quer viver uma vida de problema, essa é a sua situação. Eu não quero nem saber disso. A mãe dela, depois de conversar com ela, a mãe dela saiu da situação que estava, casou-se, os irmãos que não moravam com a mãe foram morar com a mãe, sabe? Então, colocou paz no... E a minha filha simplesmente assim, é uma pessoa totalmente realizada e feliz, sabe? Então, é muito duro mesmo a gente ver quando... Porque, na realidade, né, a mãe não queria abandonar ela, é que a mãe ficou presa, como... Né? Ela ficou presa no ambiente da por dívida, aquelas coisas de tráfico de pessoas, né? E realmente a gente vê o sofrimento. Eu vi isso na minha família, com a minha filha adotada, né? Então, quer dizer, realmente é uma situação que demanda, sim, bastante cuidado nessa questão, porque tirar o filho de um pai, né, não é uma coisa muito fácil, e que causa bastante problemas para a alma da criança. Era isso que eu queria falar só. Obrigado, Ronaldo, que traz a sua experiência. E o Hellinger falava para nós, né, que nesse processo de retirada, claro que sempre é recomendável que essa criança permaneça na família, né, com alguns outros familiares, só em casos excepcionais, quando isso não for possível. Mas todas as situações também têm que ser analisadas. E quando eu digo aqui olhar para esses pais biológicos e dar esse lugar, o quanto isso é importante, porque as histórias chegam assim, Ronaldo, as histórias chegam realmente assim, não é? Repleta de julgamentos, né? De valoração, né? Essa mãe era isso, esse pai era aquilo, e ponto, né? Essa caixinha aí está fechada. E de repente, quando vai ver o que é que atuou realmente profundamente, que gerou esse processo de separação. Para os pais adotivos, cuidado quando justamente assim, lá naquele fundinho lá no interior ainda tem algo assim, nós somos melhores para você. E quando existe isso, é justamente o que afasta desse filho. Porque esse filho reconhece na alma dele que aquele receber a vida veio daquele pai biológico, dessa mãe biológica. E depois essa manutenção na vida, tantas vezes, foi por conta desses pais adotivos. Mas que esse filho não tenha que escolher entre esse pai biológico, essa mãe biológica, esse pai adotivo, essa mãe adotiva. Porque ele fica paralisado. É como se fosse esse rasgo na alma se tivesse que fazer isso. Porque existe, de certo modo, essa dívida
a ambos e ele pode amar ambos, ter todos no seu coração. Assim como esses pais adotivos trazem para o seu coração esses pais biológicos, independentemente da história que contaram para eles. Eles deram um grande presente para esses pais adotivos. Através deles chegou um grande tesouro para esses pais adotivos. Quando esse amor pode permanecer livre, essa criança também pode seguir livre. E aí sim se encontra a paz. Senão, como você disse, Ronaldo, muitas vezes vai dar trabalho. Vai mostrar assim, vocês não podem comigo. Eu quero aqueles que me geraram. E às vezes vai buscar isso inconscientemente e tantas outras vezes vai buscar fisicamente. E é esse que é o medo dos pais adotivos. Eu vou perder esse filho. E quando eles conseguem deixar isso, esse amor cada vez mais livre, tanto mais essa criança fica liberada para amar a todos. E aí, como você disse, uma paz, uma serenidade pode surgir dentro dessa relação entre todos. Ok, Manuela? Muito obrigada, Marcos. Tão importante, tão bom poder ouvi-lo e trazer estas compreensões que são tão importantes nas famílias. Que bom, tão bom. Muito obrigada em nome de todos. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Helena Júlia. Desejo-vos uma boa semana e até a próxima terça-feira. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Gratidão, Muito boa boa noite. semana. Obrigada. Beijo no Ótima coração. semana. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.